uma criança, um bebê que tá olhando um celular e arrastando para cima, pro lado, para direita, para esquerda, para tudo quanto é lado. Quando eu comecei com a tecnologia, eu visitava a casa de um parente, que ele tinha um computador na época, custava alguns US$ 1.000, né? Em torno de, sei lá, não lembro, 3, 4, US$ 5.000 na época. Não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer um. Felizmente eu tinha um parente rico, né? Onde eu podia estar visitando. E a primeira vez que eu vi um equipamento, um computador, eu fiquei deslumbrado, né? Porque eu vi aquele equipamento, aquele monte de livro. E quantos anos você tinha? Acho que de 12, 13 anos. Olha aí. Aí aquele monte de livro e aquele equipamento novo, diferente na sala, né? Então, eu pedi autorização, então de manhã eu estudava na minha escola e à tarde eu ia ler aqueles livros em inglês. Eu nunca tinha visto ali inglês na vida, mas eu começava a entender aqueles códigos. Eu transcrevia aqueles códigos no computador, conforme o manual, porque o computador vinha com manual, vinha com uma instrução de uso. Hoje você liga o computador, já tem seu Windows, já tem seu Linux, já tem seus sistemas operacionais rodando, né? Naquela época, não. Hoje tem interface, né? Naquela época não tinha, né? Hoje tem. É, Ou era como é que verde ou eu era falo? preto. Não tem. Você fala em computador, você Hoje tem fala 0 e layout, né? 1, Tem front-end, né? Naquela essas época não palavras tinha. bonitas. Naquela época, ou era verde ou era preto. Nesse, na época, se não me engano, era preto. Os verdes eram das escolas que estavam surgindo na época, né? Então, eu comecei a pegar esses livros e comecei a transcrever os códigos, né? E aqueles códigos, à medida que eu pegava linha por linha, eu fazia algumas alterações em cada linha e começava a entender o que aquele código fazia, né? E com o tempo eu fui fazendo. Quando 14, 15 anos, quando eu percebi, eu já estava não só desenvolvendo alguns pequenos programas, mas já dando aula em algumas empresas que estavam saindo da época do mainframe, aqueles equipamentos gigantes que Aula tinha. de tecnologia. Aula Aula de voltada para sistema computação. operacional. Porque eu peguei uma transição que estava iniciando, que era você vir de uma plataforma de grandes computadores, né? Aqui no, por exemplo, um equipamento IBM, mainframe que a gente fala, para vir para essas tecnologias de PC, de personal computer, né? Então, tinha essa transição e o sistema operacional era diferente. Então, eu comecei a dar aula para as pessoas que vinham desse ambiente de mainframe. Então dava sistema operacional. Na época era o MS-DOS, alguns jurássicos aí que estiver escutando vão lembrar disso, né? Aí eu comecei a dar aula assim com 14, 15 anos. E depois na escola, uma das escolas que eu estudei, mas também foi uma das primeiras a ter um laboratório de informática. Aí sempre que podia eu estava lá auxiliando a professora ou dando aula para os meus colegas na época. E isso só foi evoluindo e